pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós falaremos sobre a multiplicação e a divisão de números inteiros. Começando aqui pela multiplicação, nós vamos ver que a multiplicação de números inteiros existem três casos. O primeiro é quando nós temos que multiplicar dois números inteiros positivos. O segundo caso, quando a gente tiver que multiplicar um número inteiro positivo por um número inteiro negativo. E no terceiro caso, quando tivermos que multiplicar dois números inteiros negativos. Vamos aos casos. Primeiro caso, os dois fatores são números inteiros positivos. Então vejamos esses exemplos. Mais 4 multiplicado por mais 7. Como esses dois números são positivos, isso aqui é equivalente a multiplicar 4 vezes 7. 4 vezes 7. E 4 vezes 7 são 28. Então, quando eu tenho que multiplicar dois números positivos, eu posso multiplicar simplesmente dessa forma. Não preciso me preocupar com o sinal, porque o resultado vai dar um número positivo. Então, isso é igual a mais 28. Nesse outro exemplo, mais 12 multiplicado por mais 3 é o mesmo que 12 vezes 3, que é igual a 36. Então, a multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. Segundo caso, um fator é um número inteiro positivo e o outro é um número inteiro negativo. Para entender a multiplicação de números inteiros nessa condição aqui, eu vou primeiro efetuar essa multiplicação transformando numa adição, ou seja, eu vou somar o fator menos 6 5 vezes, para a gente ver qual será o sinal do resultado. Ou seja, 5 vezes menos 6 é equivalente a menos 6 mais menos 6 5 vezes. Vocês já aprenderam a somar números inteiros. Então, se eu quero somar menos 6 mais menos 6 mais menos 6, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro observar que todos esses números são negativos. O sinal de mais aqui indica apenas que eu tenho que somar esses números. Se eu somar o número 6 5 vezes, eu vou obter 30. Como ele é um número negativo, todas as parcelas são negativas, o resultado vai dar negativo. Ou seja, multiplicando mais 5 por menos 6, eu vou obter menos 30. Mas como efetuar isso? Fazendo a multiplicação direta. Agora considere esta multiplicação. Menos 5 multiplicado por mais 6. Veja que eu tenho aqui os mesmos números, só que eu troquei a ordem dos sinais. O número menos 5 para multiplicar por menos 6, se fosse um número positivo, já sabia como ficaria o resultado. Menos mais 5 multiplicado por mais 6. Ou seja, eu posso, em vez de colocar o 5 negativo, colocar positivo e colocar o menos aqui para indicar que vai ser o oposto. Porque menos e mais vai ficar menos. Então, se eu olhar daqui para frente, eu tenho uma multiplicação de dois números inteiros positivos. 5 por 6, que dá 30. Só que esse sinalzinho de menos aqui vai aparecer justamente aqui no resultado. Então, menos 5 multiplicado por mais 6 vai dar menos 30, que é exatamente o mesmo resultado que nós já tínhamos efetuado aqui. Só que a ordem dos fatores aqui está trocada, mas o resultado é o mesmo. Nesse outro exemplo aqui, então fazendo aqui de forma mais direta. Se eu quero multiplicar menos 3 por mais 8, observe que o primeiro número é negativo. Isso já me indica que o resultado dessa operação vai ficar negativo. E agora basta multiplicar o 3 por 8. 3 vezes 8 são 24. Então, sempre que multiplicarmos um fator positivo por um negativo, independentemente da ordem, o resultado será um número negativo.
Agora vejamos o terceiro caso. Os dois fatores são números inteiros negativos. Quando eu tiver que multiplicar dois números inteiros negativos, eu posso escrever essa multiplicação como sendo menos mais 4 multiplicado por menos 5. Então, como eu tenho o sinalzinho de menos aqui, anotando ele, agora efetuando a multiplicação, mais 4 por menos 5, eu vou obter menos 20. Menos 20. Vou colocar aqui entre parênteses para separar esses sinais. E essa situação aqui indica o oposto de menos 20. Quem é o oposto de menos 20? Ou seja, quando eu tenho essa situação aqui, menos e menos, eu vou indicar que isso representa o oposto desse número. O oposto de menos 20 é mais 20. Ou seja, multiplicando menos 4 por menos 5, nós vamos obter o número mais 20, que resultou, no caso, aí, no número positivo. A mesma coisa a gente pode fazer nessa segunda situação. Menos 8 por menos 7. Eu posso escrever, pegar o oposto desse número, escrever desse modo aqui, ó. Menos 8 multiplicado por menos mais 8 multiplicado por menos 7. Então, efetuando isso aqui, eu posso trazer sinal de menos para cá, para depois da igualdade, e multiplicar mais 8 por menos 7, eu vou obter menos 56. E isso representa o oposto de menos 56. Essa situação representa o oposto de menos 56, que é mais 56. Então, desse modo, a gente conclui que a multiplicação de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. Vejamos esses exemplos efetuando a multiplicação de forma direta. Nesse primeiro exemplo, são dois números positivos, mais 4 multiplicado por mais 9. Então, eu simplesmente vou multiplicar 4 por 9, que dá 36, e o resultado será positivo, ou seja, 4 vezes 9 são 36. Como são dois números positivos, resulta em um número positivo. Nesse exemplo 2, eu tenho um número negativo e um positivo. Então, quando a gente multiplica um número negativo por um número positivo, o resultado é negativo. Multiplicando 7 por 3, 21. A menos 21. Aqui do mesmo modo, é um positivo e um negativo. Quando efetuar a multiplicação, você vai ter um número negativo. Multiplicando 15 por 4, 60. E nesse último exemplo, nós temos dois números negativos. Como a gente acabou de ver, essa multiplicação resulta em um número positivo. E 9 vezes 8 são 72. Vejamos também esses exemplos que tem mais de dois fatores, para a gente observar o sinal do resultado. Que eu tenho três fatores, onde dois são positivos e um é negativo. Se a gente multiplicar esses dois primeiros, que são positivos, nós vamos obter um número positivo. O resultado dessa multiplicação de 5 por 2, que dá 10, quando eu multiplicar por esse fator que é negativo, então isso vai resultar num número negativo. A gente pode fazer até isso aqui por parte. Multiplicando esses dois primeiros, nós vamos ter mais 10, 5 vezes 2 são 10, multiplicado por menos 3, agora eu tenho um positivo e um negativo, o resultado é negativo. 10 vezes 3 são 30, então isso dá menos 30. Agora vamos ver esse exemplo que tem dois sinais de menos e um sinal de mais. Quando a gente multiplica dois números negativos, a gente obtém um número positivo. Então, multiplicando 3 por 6, 18. 18 multiplicado por 3, que também é positivo. Agora eu vou multiplicar dois números positivos. Então, o resultado disso é positivo. 18 vezes 3 são 54. Nesse exemplo, eu tenho três números negativos. Se a gente multiplica os dois primeiros, que são negativos, nós vamos obter um número positivo. 7 vezes 1 são 7, só que vai ficar positivo. Multiplicando por menos 9, nós vamos obter agora um número negativo, porque
porque eu tenho dois fatores, um positivo e um negativo. Vou obter um número negativo. 7 vezes 9 são 63. E nesse outro exemplo aqui, nós temos 4 fatores. Eu tenho um positivo, 2 negativos e tenho o zero. Agora eu quero que você observe uma coisa importante nessa operação. Toda vez que você multiplicar, for efetuar uma multiplicação, independente da quantidade de fatores, se pelo menos um desses fatores for zero, o resultado de toda essa operação é zero. Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então isso aqui nem precisa se preocupar com a quantidade de sinais de menos que existe. Basta verificar. Tem um zero, então o resultado é zero. Agora atenção para isso daqui. Nesse exemplo aqui, nós temos um sinal de menos. Nesse exemplo, nós temos 2 sinais de menos. Aqui nós temos 3 sinais de menos. O que nós podemos notar com isso? Aqui tem um sinal de menos, é uma quantidade ímpar. Aqui tem 3 sinais de menos, é uma quantidade ímpar. Veja o resultado nesse caso e nesse caso. São valores negativos. Agora, nesse caso aqui, nós temos um valor positivo. Então, o que eu quero que você observe? Toda vez que você for multiplicar números inteiros, tiver sinais, números positivos e negativos, para você saber o sinal do resultado, se vai ser positivo ou negativo, basta verificar a quantidade de sinais de menos que tem na operação. Se for uma quantidade ímpar de sinais de menos, o resultado será negativo, como é nesses dois casos. Aqui eu tenho um sinal de menos e aqui eu tenho 3. Resultado negativo. Se tu tiver uma quantidade de sinais de menos par, o resultado sempre será positivo. E se tiver um zero na multiplicação, o resultado é zero. E agora nós falaremos sobre a divisão de números inteiros. A divisão de números inteiros nem sempre vai resultar em um número inteiro. A divisão de um número inteiro por outro número inteiro nem sempre vai resultar em um número inteiro. Quando é que vai resultar em um número inteiro? É quando a divisão for exata, ou seja, quando a gente dividir um número pelo outro e não deixar resto. Como, por exemplo, se você dividir 40 por 8, o resultado disso é 5. Por quê? Isso é 5 porque 5 vezes 8 é exatamente 40. Agora, observe que se você dividir 40 por 6, essa divisão ela não é exata. Vai dar 6, mas vai sobrar 4. Então, o resultado dessa divisão aqui não é um número inteiro. Com relação aos sinais, se a gente tem números inteiros positivos e negativos para dividir, a regra dos sinais é exatamente as mesmas regras que a gente utiliza para a multiplicação. Vejamos esses exemplos. Em todos esses casos, nós temos exemplos de divisão exata, ou seja, quando eu dividir esse número por esse, em todos os casos a divisão não vai deixar resto. Nesse primeiro exemplo, eu tenho que dividir dois números positivos. Então, o resultado desta divisão é um número inteiro positivo. E eu vou só dividir 18 por 3. 18 dividido por 3 dá 6, porque 6 vezes 3 dá 18. Agora eu tenho que dividir mais 32 por menos 8. Ou seja, é uma divisão de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo. Neste caso, o resultado desta operação é um número inteiro negativo. 32 dividido para 8 dá 4, porque 4 vezes 8 dá 32. Neste terceiro exemplo, eu tenho uma divisão de um número inteiro negativo por um inteiro positivo. O resultado vai dar um inteiro negativo. 35 dividido por 5 dá 7, porque 7 vezes 5 são 35. E nesse quarto exemplo, eu tenho uma divisão de dois números inteiros negativos, menos 60 dividido por menos 4. Então, isso vai resultar em um número inteiro positivo. 60 dividido por 4 dá 15, porque 15 vezes 4 é igual a 60. Então, observe que
Quando a gente divide dois números positivos, um positivo por outro positivo, o resultado é positivo. Acontece isso quando eu divido dois números negativos. Divido um número inteiro negativo por outro inteiro negativo, o resultado vai ser um número positivo. Agora, se eu dividir um inteiro positivo por um inteiro negativo, o resultado é negativo. E também se eu dividir um inteiro negativo por um inteiro positivo, o resultado é negativo. Veja mais esse exemplo. Qual é o valor do número inteiro n quando eu tenho um número n dividido pelo inteiro menos 5, resulta menos 8. Então, quanto vale o n nesse caso? Detalhe. O resultado dessa operação deu um número negativo. O divisor aqui é um número negativo. Consequentemente, o dividendo aqui, o número n, é positivo. Porque para resultar a divisão de um número inteiro por um número negativo, vai dar negativo quando o dividendo for positivo. Ou seja, eu preciso descobrir qual é o número, eu já sei que é negativo, que o n é negativo. Eu só preciso descobrir qual é o número que dividido por 5 dá 8. Nesse caso basta para descobrir, basta multiplicar. 8 por 5. 5 vezes 8 são 40. Então o valor do n é mais 40. 40 dividido por 5 dá 8. Então mais 40 dividido por menos 5 é igual a menos 8. Item B. Menos 160 dividido por n é igual a mais 20. Veja, o resultado é positivo, sendo que o dividendo é negativo. Então só tem um jeito disso aqui dar positivo. É se esse número for negativo. Então, 160 dividido por qual número que resulta em 20? 160 dividido por 8. Porque, veja, 8 vezes 20 dá exatamente 160. Então, para isso, você precisa só descobrir qual é o número que multiplicado por 20 vai dar 160. No caso, é 8. Como o resultado é positivo e o dividendo é negativo, então aqui o número n é menos 8. Menos 160 dividido por menos 8 igual mais 20. Aqui no item C, eu tenho um número negativo dividido por outro negativo. Eu só preciso saber o resultado. Então, já sei que o resultado vai ser positivo. Então, o n vai dar mais 360 dividido por 12 dá 40. Eu estou dividindo um negativo por outro negativo. Resulta em um número positivo. E no item D, eu tenho um número n dividido por mais 21 igual a 0. Só tem um jeito dessa divisão resultar em 0. É se esse número n for 0. Então, neste caso, o n é igual a 0. Agora, eu quero que você fique atento para esse exemplozinho aqui, ó. Vou acrescentar mais um. Menos 8 dividido por 0 igual a n. Qual é o valor do número n? Preste atenção. Quando eu dividir 0 por mais 21, resultou em 0. Será que se eu dividir menos 8 por 0, vai dar 0? Não. Nesse caso, atenção para isso. Essa divisão, ela não existe, certo? Então, não existe divisão por 0. Fique atento a isso. A divisão por 0 é impossível. Não é possível dividir por 0. Se eu dividir 0 por qualquer número, o resultado é 0. Mas se eu tentar dividir um número qualquer por 0, não é possível efetuar a divisão, certo? Então, assim eu vou finalizando esta aula. Espero que vocês tenham compreendido aí a multiplicação e a divisão de números inteiros. Peço que vocês pratiquem a tabuada de multiplicar e dividir, porque vai facilitar bastante para vocês aí resolverem qualquer multiplicação ou divisão. Então, bons estudos e até a próxima aula.